Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago. Capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Está acabando, viu, irmãos? Esse é o sermão de número 11. Nós vamos só até o sermão de número 17. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Santo Espírito de Deus, ilumine-nos nessa noite, para entendermos as verdades que o Senhor revelou para nós nas Sagradas Letras. Faça saltar aos nossos olhos os ensinamentos espirituais que o Senhor quer que nós colocamos em prática nessa noite. E ajude-nos a não sermos simplesmente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O sermão dessa noite vai nos falar acerca de um tribunal. Um tribunal que eu e você, vez ou outra, insistimos em tentar nos assentar. Não sei se você já teve a experiência de estar presente em um tribunal real, tribunal físico, desses que a gente vê aí na televisão e filme. Quando nós estamos diante de um tribunal, quando cada um de nós entramos num ambiente de tribunal, existe uma cadeira, existe um lugar, existe um espaço reservado para cada pessoa naquele ambiente. No tribunal há um lugar reservado para aqueles que estão sendo julgados. No tribunal há um lugar reservado para aqueles que serão as testemunhas. No tribunal há um lugar reservado para aqueles que são os advogados. Mas no tribunal existe dentre essas cadeiras uma cadeira que é diferente de todas as outras. Essa cadeira, ela fica em um lugar mais alto. Essa cadeira é uma cadeira de destaque, ela fica no centro. E quando alguém caminha para se assentar nessa cadeira, todos se levantam para receber aquele que vai sentar. Essa cadeira que fica no lugar de destaque é a cadeira do juiz. Ninguém que entre em algum tribunal caminha em sã consciência, tranquilamente até aquela cadeira para se assentar naquele lugar. Não há ninguém que, por brincadeira, venha assumir aquela posição, vestir aquela toga, pegar aquele martelo e começar a decidir sobre certas pessoas, se elas estão certas ou se elas estão erradas. Por que ninguém tem coragem de tomar aquela cadeira? Porque aquela cadeira exige autoridade. Para sentar naquela cadeira não basta ter opinião, não basta conhecer alguns fatos da história, não basta ter visto alguma coisa. Para sentar naquela cadeira, você primeiro precisa ter recebido autoridade para isso. No sermão dessa noite, Tiago vai nos falar acerca de um tribunal que eu e você o tempo todo tenta se assentar nessa cadeira a qual não deveríamos. O tribunal que Tiago está nos colocando nessa noite, nos fazendo estar presente diante desse tribunal nessa noite, não é um tribunal de madeira.
O nosso tribunal que Tiago está nos colocando nessa noite não é um tribunal que possui paredes, não tem ninguém vestido de toga. O tribunal que Tiago vai nos inserir nessa noite é o tribunal do coração. E todos os dias, meus irmãos, todos os dias, nós somos tentados a subir naquele lugar que não nos pertence por autoridade. Todos os dias nós somos tentados a usurpar aquele lugar a qual não é destinado para nós. E quando que nós fazemos isso, pastor? Quando nós pegamos pedaços da história de alguém e achamos, por causa daqueles pedaços, que conhecemos a história toda. Quando nós avaliamos as atitudes de alguém e julgamos as atitudes sem conhecer as intenções. Quando nós transformamos as nossas opiniões em sentenças definitivas sobre aquela pessoa a qual está diante de nós. E sem perceber, nós estamos fazendo algo muito perigoso. Algo espiritualmente muito perigoso. Nós estamos descendo Deus do trono e tentando nos assentar na cadeira dele. Todas as vezes que nós queremos julgar alguém, determinar algo sobre alguém, dizer certo ou errado sobre alguém, nós estamos dando uma ordem para Deus descer da cadeira que só pertence a ele. E dizendo, eu mereço estar nessa cadeira e determinar o que acontece a partir de agora. Foi exatamente esse problema que Tiago percebeu no seio da sua igreja. Porque depois dele mostrar, como no domingo passado, que os conflitos entre os irmãos nascem dos desejos desordenados do nosso coração, agora Tiago vai nos mostrar nessa noite que uma das maiores manifestações desse desejo desordenado acontece quando uma língua coloca o irmão para baixo, porque existe um coração o tempo todo tentando se colocar acima. A mensagem de Deus para nós nessa noite não é para nós aprendermos a julgar melhor as pessoas. A mensagem de Deus para nós nessa noite é para nós aprendermos a descer do lugar aonde nós nunca deveríamos querer ter sentado. Porque existe uma cadeira no universo e essa cadeira já está ocupada, louvado seja Deus por isso. O título do sermão dessa noite é Sabedoria para não ocupar o lugar de Deus. Porque a sabedoria de Deus nos impede de querer sentar em cadeiras que não nos lhe compete. Porque aqueles que foram salvos pela graça não olham para os seus irmãos como se ele fosse juiz, mas olham para os seus irmãos como um próximo a ser amado. Olha o que Tiago diz no versículo de número 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Vocês já aprenderam até aqui que quando aparece essa palavra irmãos, o que vem depois é exortação. Tiago está vindo de um contexto em que ele diz no versículo 4, adúlteros. Ele diz no versículo 8, pecadores. Ele diz ainda no versículo 8, vocês que estão com a mente dividida. E agora, quando ele vai fazer a próxima chamada de atenção, ele retoma o adjetivo, irmãos. Aos mesmos que ele chamou de adúlteros, aos mesmos que ele chamou de pecadores, aos mesmos que no sermão passado ele falou que estavam com a mente dividida, agora, Tiago chama eles de irmãos. E por que Tiago chama aqueles adúlteros, aqueles pecadores, aqueles que estão divididos entre dois pensamentos, por que Tiago chama esses de irmãos? Porque Tiago está nos ensinando aqui, que antes de corrigir um pecado, ele precisa relembrar a identidade daqueles que ele está corrigindo. Se no versículo 4 vocês eram adúlteros, se no versículo 8 vocês eram pecadores,
Agora, no versículo 11, vocês não deixaram de ser aquilo, mas vocês nunca se esqueçam que, em primeiro lugar, vocês são meus irmãos. O que Tiago está querendo trazer aqui para aqueles irmãos que estão sendo exortados, para aqueles irmãos que estão sendo corrigidos, é a identidade comunitária que eles nunca venham se esquecer que eles possuem, mesmo enquanto estão sendo corrigidos. Porque há uma tentação no nosso coração em querer transformar aquele que está sendo corrigido ou o que está corrigindo em adversário no tribunal. Enquanto um fala e dói na minha ferida que foi tocada, eu começo a ser tentado a transformar aquele que está falando no meu adversário. E aquele que está falando acerca do defeito do outro também tem a tentação de transformar o alvo da sua exortação em seu também adversário. Por isso que o Tiago diz, antes de eu corrigir vocês, eu sou o pastor de vocês, mas antes de corrigir, meus irmãos. Porque o meu papel é corrigir, mas mesmo quando corrigindo, que vocês nunca se esqueçam que nós somos irmãos. Não somos adversários no tribunal. Não somos inimigos, queremos vencer um ao outro no debate. Não ganha aqui quem tem o melhor argumento, ganha aqui aquele que se arrepende do pecado que está sendo confrontado e volta a caminhar no caminho da irmandade. O problema, meus irmãos, é quando a igreja não trata uns aos outros como irmãos e passa a virar sala de julgamento. Porque às vezes nós pegamos informações incompletas, às vezes nós analisamos apenas os comportamentos externos, às vezes nós construímos acusações dentro do nosso coração, e depois de tirarmos a nossa conclusão, emitimos sentenças definitivas que podemos matar a fé dos nossos irmãos. Por isso que Tiago diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. A palavra usada por não falar mal aqui de Tiago não significa ter uma conversa difícil. Sabe quando você foge de ter uma conversa difícil com alguém e é melhor falar pelas costas para outra pessoa levar a conversa, porque você não tem coragem de chegar e falar? Não é isso que o Tiago está dizendo aqui. Essa conversa difícil você precisa ter. Não falar mal dos irmãos aqui também não significa não confrontar o pecado de um irmão em amor. Por não falar do irmão, eu não posso dizer do pecado que ele está fazendo. Não é isso que Tiago está dizendo. O próprio Tiago está o tempo todo confrontando os pecados daquela igreja em toda a carta. Quando Tiago diz, olha, não falem mal uns dos outros, nós precisamos definir uma diferença aqui. Tiago não está proibindo denunciar o pecado ou corrigir o irmão. Porque Tiago está fazendo isso o tempo todo. O que Tiago está proibindo é espalhar acusações contra os seus irmãos, difamar, depreciar pessoas, sem dar a elas o devido direito de defesa. Sem estar presente a pessoa daquela qual nós estamos falando. Esse é o pecado que nós conhecemos como o pecado da maledicência. Nós julgamos as motivações das pessoas, nós depreciamos o nome e a moral das pessoas, enquanto o confronto bíblico busca uma restauração. Se você viu um irmão errado, você diz a ele, para ele reconhecer o seu erro e se arrepender, Jesus vai dizer, se você viu seu irmão pecar, vai até ele, se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Há uma regra para se tratar quando alguém erra em nosso meio. O confronto bíblico não é para ser desprezado, é para ser valorizado. Mas nunca venhamos a confundir o confronto para a restauração com uma maledicência para a condenação. Existe uma diferença, meus irmãos, entre nós chamarmos um irmão ao arrependimento e nós arrastarmos um irmão para um tribunal. E nós podemos fazer isso, às vezes achando que estamos fazendo uma boa intenção. Não, eu vou trazer esse caso diante da igreja, porque aqui na igreja nós vamos poder decidir melhor o que fazer com esse irmão. Não, meus irmãos. Não é isso que Tiago está nos ensinando.
Tiago está nos ensinando que ao invés de nós fazermos um tribunal para julgar a situação do irmão, porque você não foi primeiro até o irmão. Não é para deixar de falar do pecado do irmão, não é para deixar de falar do bom testemunho que o irmão não tem dado, é para confrontar o irmão a viver uma vida reta, mas saber fazer isso da maneira certa. Vamos convocar uma assembleia para tratarmos do assunto da irmã fulano de tal, e aí nós vamos expor a vida da irmã para a igreja julgar como se ela fosse um tribunal. Nós não somos tribunal, meus irmãos. Nós não somos juízes. Nós não temos autoridade para sentarmos nessa cadeira. Tiago está nos ensinando aqui, meus irmãos, que o confronto bíblico, ele deve acontecer quando nós olhamos no olho do nosso irmão. Mas a maledicência acontece quando nós falamos sobre o nosso irmão e não com o nosso irmão. O confronto bíblico de querer apontar o erro de alguém para trazer ele para a restauração é movido pelo amor. A maledicência, pelo contrário, que não busca a restauração do irmão, mas busca ver aquele irmão sentindo a dor. Há uma diferença de nós querermos falar do caminho errado que alguém está tomando, porque nós amamos a sua alma, e falar do caminho errado que ele está tomando, porque nós queremos assistir como plateia o tombo que ele vai levar mais cedo ou mais tarde. Tiago está revelando para nós aqui algo assustador. Olha o que ele vai dizer no versículo 11 ainda. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Sabe o que Tiago está revelando para nós aqui? Quando eu falo contra o meu irmão, eu não estou falando simplesmente contra o meu irmão, mas agora o meu problema deixa de ser contra o meu irmão e passa a ser contra Deus. Isso é muito sério. Quando nós falamos de alguém, nós não temos só um problema contra alguém, mas nós agora assumimos diante de Deus um problema contra o próprio Deus. E aqui quando o Tiago diz, olha, se você fala contra o seu irmão, você fala contra a lei, ele parece estranho essa afirmação, porque nós até esperaríamos Tiago dizer assim, olha, quem fala contra o irmão quebra a lei, ou seja, falar do irmão é pecado. Mas não é só isso que Tiago diz. Tiago diz que quem fala contra o irmão julga a lei, se coloca acima da lei. Ele se coloca no lugar onde ele determina o que aplicar acerca da lei. E por que nós fazemos isso? Porque quando a lei deu a sentença, lá em Tiago capítulo 2, versículo 8, ame o seu próximo como a ti mesmo, nós não só quebramos a lei, mas nós a partir de agora decidimos que lei nós iremos aplicar. Se a lei diz, ame o seu irmão como a ti mesmo, e você não amando o seu irmão, mas ainda assim, falando contra ele, o que você está dizendo? Você está dizendo que aquilo que você quer, você não aplica da lei. Você não está cumprindo a lei, você está julgando a lei. A lei errou quando disse isso. Ela disse para amar, mas eu não quero amar, eu quero odiar. Ela disse para restaurar, eu não quero restaurar, eu quero excluir. Ela disse para preservar a imagem do irmão, mas eu quero expor, para que todo mundo veja o pecado do meu irmão. Quando nós fazemos isso, nós não cumprimos a lei. Nós nos colocamos acima da lei. Então, meus irmãos, na lógica de Tiago, o que ele está dizendo é que aquele que julga a lei, ele deixa de estar debaixo da lei e se coloca acima dela como juiz da lei, e isso é um perigo. Olha o perigo que Tiago está colocando diante de nós, porque Tiago está dizendo que o fofoqueiro geralmente não acha que está atacando a Deus. Ele dá aquelas desculpas, eu estou apenas falando a verdade. Eu estou apenas comentando a situação que aconteceu. Não, eu estou simplesmente dando a minha opinião. Mas Tiago está dizendo, cuidado com as opiniões que você anda dando. Você pode estar pensando que está segurando a conversa inocente, quando na verdade você está segurando o martelo de um juiz.
Você pode pensar que está sentado numa roda de conversa simples, boba, quando na verdade aquela roda já se transformou em um tribunal. E nesse tribunal existe uma cadeira que não pertence a você. Por que nós o tempo todo, meus irmãos, queremos subir nesse lugar para darmos sentenças acerca de pessoas, como se nós fôssemos pessoas melhores que pessoas, achando que nós não estamos debaixo da mesma lei que nós queremos aplicar sobre essa pessoa, e nós achamos que nós temos o direito de escolher qual lei aplicar, e se a lei disser para fazer aquilo que eu não quero fazer, eu ainda tenho a audácia de dizer, essa lei eu não vou cumprir, eu vou executar essa. Quem somos nós, meus irmãos? Tiago está dizendo, quando ele termina agora no versículo 11, quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei, mas você está se colocando como juiz. E quem nós achamos que somos quando nós assumimos a cadeira de um juiz? Quem foi que deu autoridade para nós para assumirmos o lugar de um juiz? Nós não somos juízes, nós somos discípulos de Cristo. Se nós tínhamos um lugar nesse tribunal, o nosso lugar não era na cadeira mais alta, mas era no banco dos réus. Nós éramos os culpados e condenados nesse tribunal. Nós estávamos do lado daqueles que seriam destruídos nesse tribunal. O martelo seria batido para condenar a nosso favor. Nós não estávamos do lado dos bonzinhos. Nós não estávamos do lado daquele que poderia fazer alguma coisa. Nós estávamos do lado que ia para o inferno. Quando Jesus chama um discípulo, Ele não chama um discípulo para se assentar na cadeira de juiz. Quando Jesus chama um discípulo, Ele chama para nós nos ajoelharmos aos pés desse juiz. Porque a pergunta que nós devemos fazer nessa noite não é o que essa palavra de Tiago está dizendo sobre o meu irmão, mas a pergunta que nós devemos fazer nesse tribunal que Tiago nos colocou é: o que essa palavra está dizendo sobre mim? Porque enquanto nós usamos a palavra de Deus para bater como um martelo nos outros, nós precisamos usar a palavra de Deus como um espelho, lá naqueles primeiros sermões, para nós vermos quem nós somos em primeiro lugar diante de Deus. Você tem essa condição mesmo de ser juiz do seu irmão? Você acha que você está com essa bola toda para ser juiz não só do seu irmão, mas para ser juiz de Deus? Porque quando Deus diz, você deve amar o próximo como a ti mesmo, e você escolhe se colocar no lugar de Deus, dizendo, eu não vou praticar isso, mas eu vou praticar aquilo, você acha que você é melhor juiz que Deus? E aí você diz assim, aquele irmão tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, criatura. Ele não tinha que estar aqui, você tinha que estar aqui. Essa palavra não é para corrigir o outro, irmão. Essa palavra vem de encontro para corrigir a mim e a você. Somos nós que precisamos ser vistos nesse espelho de quem realmente nós somos diante do tribunal de Deus. Porque até aqui nós vimos o pecado da maledicência, quando nós falamos e julgamos contra o nosso irmão, mas a partir daqui, nós vamos ver aqueles que praticam a maledicência, ou seja, o maledicente, querendo ser igual a Deus. Olha o que ele diz no versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago agora, ele nos tira do tribunal do nosso coração e nos coloca diante de um tribunal verdadeiro, no nosso imaginário. E quando nós entramos nesse tribunal, que Tiago está pintando num quadro para nós descobrimos uma coisa quando entramos no tribunal. A cadeira que nós queríamos sentar já está ocupada pelo próprio Deus. Há apenas um legislador e juiz.
Apenas um que é digno de assentar nessa cadeira. Só há uma pessoa que tem autoridade para ocupar aquele lugar que eu e você o tempo todo desejamos sentar. E esse apenas um aqui deveria derrubar todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, todo o nosso egoísmo de achar que podemos querer alguma coisa. Tiago está dizendo para nós que não existem dois tronos, não existem dois juízes, não existem duas autoridades regendo o universo, determinando aquilo que é certo ou errado. Só existe um legislador e juiz. E a palavra legislador aqui que Tiago usa, está colocando Deus não simplesmente como aquele que aplica a lei, mas aquele que estabelece a lei. Deus, ele não só executa a lei, mas ele diz o que deve ser executado. É ele quem escreve a lei, é ele quem determina o que é certo e errado. O que Tiago está colocando aqui para nós, meus irmãos, é que a lei não está acima de Deus. A lei antes vem do próprio caráter de Deus. É Deus quem define o bem, porque Ele é bom. É Deus que define justiça, porque Ele é justo. É Deus que define amor, porque Ele é amor. Somente Deus tem autoridade sobre a sua própria lei, e Ele somente pode executar algum tipo de sentença. Mas quantas vezes eu e você queremos sentar nessa cadeira, achamos que temos algum atributo divino para determinar o que é bom e o que é ruim, o que é justo e o que não é. Olhamos para alguma atrocidade no mundo e dizemos, mas isso não é justo. Se Deus fosse justo, não existiria fome. Quem é você? Nós nos assentamos na cadeira de juiz e colocamos Deus no banco dos réus. Nós achamos que podemos dizer para Ele o que é bom e o que é ruim, e aquilo que Ele disse que é bom, não é bom. Quem somos nós? Nós dizemos que Deus não é bom porque o mundo tem morte, porque o mundo tem fome, porque o mundo tem miséria. Nós achamos que nós, na nossa pecaminosidade, no nosso estado caído, temos mais justiça e retidão moral do que Deus. Se Deus diz que uma catástrofe acontece e aquilo que acontece, acontece para o bem, por que nós ainda temos dificuldade de questionar se aquilo que Deus está dizendo que é bom de verdade? Por que nós achamos que nós temos alguma característica, alguma habilidade, alguma santidade em nós para julgar um Deus que é 3 vezes santo, como nós cantamos no hino aqui de abertura? O mundo, Deus não é bom porque o mundo tem morte. Você não é bom, miserável, por isso que você tem que morrer. Nós não merecemos estar aqui, é por isso que a maldade o tempo todo está imperando. Nós somos ruins e culpados por toda a maldade que nós fazemos no mundo. Não há culpa de Deus nisso, mas nós insistimos em ocupar a cadeira dele e transferir a nossa responsabilidade, dizendo: o mundo é por causa disso, e isso é assim por causa do Senhor. Só que a grande diferença entre nós e Deus é que Ele é o único que pode salvar e destruir. Apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Nós temos a petulância de julgar pela realidade fragmentada que nós experimentamos. Nós vemos um recorte. Deus matar criancinhas não é justo, então Deus é mau. Mas a nossa visão é fragmentada, a nossa visão é míope, o que nós vemos é simplesmente uma parcela. Deus vê o todo. Você não sabe porque Deus está usando alguém para exercer juízo sobre determinada pessoa. Você não sabe o que Deus está fazendo com aquilo que está acontecendo no mundo. Você não sabe dos pecados que desencadearam aquela atrocidade até chegar ao ponto da maldade acontecer. E você, pelo recorte da realidade que você tem, você acha que pode julgar que quando Deus determina alguma coisa, aquilo que Ele determinou é mal e não é bom? Quando Ele diz que é bom? Por que nós somos assim? Nós vemos atitudes, meus irmãos, só que Deus vê as intenções.
Nós julgamos pelo fragmento que nós enxergamos, mas Deus conhece a história toda. Nós somos capazes de ver momentos. Aquela pessoa não merecia ter passado por isso, mas Deus sonda e conhece coração, terra que nenhum de nós é capaz de pisar. Você não sabe porque aquela pessoa está passando por aquilo. Você não sabe porque determinada coisa aconteceu com ela. Você não tem o direito de julgar porque você não conhece. E graças a Deus que você não é onisciente. Todas as vezes que nós assumimos o lugar de juiz, nós assumimos uma função divina sem possuirmos atributos divinos. Todas as vezes que nós queremos tirar Deus do trono, nós estamos querendo ser juízes sem onisciência, juízes sem perfeição, juízes contaminados pelo próprio pecado. Você é pecador, miserável. Você já nasceu condenado. Por que você acha que na sua condição você tem pureza ou condição para dizer aquilo que é reto diante dos olhos de Deus e não aquilo que Ele disse que é reto? Por que nós, na nossa condição caída, no nosso pecado moral, em tudo aquilo que nós praticamos, na nossa invalidez, queremos assumir um lugar de sentar no trono e colocar Deus no banco dos réus, dizendo por que essas coisas são como são? E Tiago vai terminar com uma pergunta que vai ecoar séculos e vai nos atormentar pelas próximas semanas, eu tenho certeza. Ele vai dizer assim: só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas e você? Quem é você? Quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você que está o tempo todo tentando destronar Deus do seu trono? Você acha que você é tão bom assim? Você acha que você é tão justo assim? É você quem determina a lei. É você quem estabelece a lei. É você quem aplica a lei. Você é tão bom quanto você pensa que é mesmo? Porque você está querendo determinar o que é bom e o que é ruim. Você está querendo colocar Deus no banco dos réus e perguntar por que o mundo é assim. Você está querendo dizer para Ele que o que Ele fez e diz que é bom, você está dizendo para Ele que é ruim. Quem está certo afinal? Você é tão moral quando você diz que é? Você é tão certinho assim como você diz que é? Você acha que você, na sua condição de pecador a qual está, você tem critérios para julgar Deus na posição de santo como Ele está? Isso deveria desmontar todo o nosso orgulho. Desmonta o orgulho porque nós não somos oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Nós não temos características, atributos de Deus para fazermos aquilo que só Deus pode fazer. Porque nós queremos julgar alguém. Mas Deus nos pergunta: onde estava você quando eu formei aquele que você está julgando? Nós queremos trazer uma pessoa para o tribunal da igreja e Deus nos pergunta: quem são vocês que não conhecem a metade da história dessa pessoa que vocês estão querendo apedrejar? Nós queremos colocar Deus nos bancos dos réus e pedir justificativa por cada ato e fato que Ele cometeu. E Deus está nos perguntando: aonde estávamos nós quando Ele começou a colocar todas as coisas em seus determinados lugares? A maledicência não é só um pecado, mas também é uma tentativa de tomar o lugar de Deus, porque nós queremos conhecer todas as coisas para fazer um julgamento quando nós não temos essa capacidade. Quantas pessoas nós queremos ver fora da igreja, mas não sabemos quantas lágrimas ela já derramou por essa igreja. Quantas pessoas nós queremos que ela nos desse menos trabalho, mas nós não sabemos quantas batalhas ela já teve que enfrentar. Quantas pessoas, meus irmãos, que nós proferimos palavras, proferimos pensamentos, arquitetamos coisas contra ela, e Deus o tempo todo está nos perguntando: você não conhece a história a qual você está tramando contra ela. Deus nessa noite está nos chamando a descer dessa cadeira que não nos pertence. Deus essa noite está nos mostrando que no tribunal que nós queremos ocupar só existe uma cadeira e Ele já está assentado lá.
E quando nós nos encontramos nesse tribunal e realmente temos o estalar da consciência de que nós não estamos na cadeira mais alta, mas o nosso real lugar é no banco dos réus, reservado para nós, nós entendemos que todas as vezes que nós almejamos o nosso coração e um dia ocupar aquele lugar, nós estamos tentando ocupar o lugar de Deus, e Deus nos repreende para nós nos colocarmos no nosso lugar. Mas sabe qual que é a boa notícia disso? Que aquela cadeira que nós o tempo todo almejamos nos assentar, que aquela cadeira que o tempo todo cresceu no coração vontade de tirar alguém de lá, aquela cadeira que o tempo todo nos dá a sensação de poder e autoridade para determinar sobre a vida de alguém, ela não está vazia. A boa notícia para nós nessa noite é que quem está sentado na cadeira mais alta do universo não dorme. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as histórias, ele pode fazer tudo. A história não está sem direção, o universo não está sem juiz, a igreja não está entregue às nossas próprias opiniões. A boa notícia do sermão dessa noite é que Deus está sentado no trono, Ele está na sua cadeira inabalável, que ninguém pode destroná-lo, e Ele está reinando conforme a sua reta justiça. Por que as coisas acontecem como são? Porque Deus avaliou, determinou e designou que assim elas fossem. Nós não temos condições para julgar, porque Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Nós não temos o mínimo de critério, nós não temos imparcialidade, nós somos parciais, nós somos caídos, nosso pêndulo está para o lado do pecado, nós só olhamos o lado mal das coisas. Nós não temos condição de colocar Deus para nos dar explicações. E assim como naquele tribunal que Tiago está pintando diante de nós, naquela cadeira onde pertence somente àquele que tem autoridade, e essa autoridade não foi dada a nós, Tiago nos coloca nesse tribunal, meus irmãos, e talvez seja o tribunal que você ainda o tempo todo está tentando se assentar. Eu só tenho uma mensagem para você nessa noite: você está brigando para se assentar no lugar errado. O martelo que nós queremos pegar para bater não é nosso. A toga que nós queremos vestir para executar juízo não nos serve. As sentenças que nós proferimos contra A ou contra B o tempo todo, nós não temos autoridade para dar. Nós não conhecemos todas as histórias, nós não conhecemos todas as marcas, nós não conhecemos as experiências que trouxe a pessoa até aqui, o que fez ela ser o que é, por que ela está assim. Nós não somos oniscientes, e graças a Deus por isso. A palavra de Deus para nós nessa noite é: desça dessa cadeira, porque essa cadeira não te pertence, alguém já está assentado nela. E quando nós olhamos para a cadeira desse juiz no tribunal, quando nós olhamos para o lugar mais alto que está diante de nós nesse tribunal, nós olhamos para esse juiz, que às vezes nós queremos ser, que nós queremos destroná-lo e assumir o seu lugar. Nós vemos face a face esse juiz e descobrimos algo surpreendente, porque esse juiz do universo, que está sentado no trono acima de todos os tronos, ele não simplesmente está lá distante, anunciando sentença contra nós que somos os pecadores. A boa notícia para nós é a boa notícia do Evangelho. Aquele que estabeleceu a lei, não ficou simplesmente aplicando a lei, mas ele veio e se submeteu à sua própria lei. A boa notícia do Evangelho é que esse único legislador, esse único juiz, não ficou de fora aplicando sentenças, mas entrou na história para tomar sobre si a própria sentença. A notícia do Evangelho, meus irmãos, é que esse juiz que assenta nessa determinada cadeira, largou o seu tribunal, saiu da sua posição elevada e veio até os culpados tomando o seu lugar. Jesus Cristo, que se assentava nesse trono, o único que tinha autoridade para condenar, foi aquele que decidiu, ao invés de condenar, salvar. Ele estava disposto para aplicar a condenação,
Mas acima disso, ele recebeu em si a própria condenação. Na cruz, o verdadeiro juiz, que pode julgar vivos e mortos, tomou o lugar daqueles que mereciam a condenação dos que estão vivos para serem mortos para todo sempre. A boa notícia do Evangelho é que o inocente, o juiz, o reto, o santo, aquele que deveria aplicar sobre nós a lei, ele recebeu a sentença da lei no lugar de todos aqueles culpados. O santo morrendo pelos pecadores, o martelo da justiça caindo sobre ele, a graça que nos alcança, primeiro precisou passar pelo moimento daquele que primeiro estabeleceu a lei. Por isso, meus irmãos, que Tiago, em última instância, ele vai nos chamar nessa noite, para quando nós olharmos para o nosso próximo, não olharmos de cima, como quem está sentado na cadeira de um juiz, mas olharmos do chão, porque foi desse lugar que o santo juiz nos resgatou. Nós estávamos no banco dos réus. Nós éramos os condenados para todo sempre. Ele aplicaria a sentença justa de mandarmos todos nós para o inferno, porque nós merecíamos ir para lá. Mas aquele que tinha toda a autoridade para aplicar a sentença, abriu mão do julgamento, assumiu sobre si a nossa culpa, trocou de lugar. E sobre aqueles que cairiam, a sentença do martelo da justiça caiu sobre o próprio juiz, que tomou o nosso lugar. Os réus então foram removidos do banco dos culpados para o banco dos salvos. E agora você que foi salvo, que foi beneficiado, que foi contemplado pela graça desse juiz, quer tomar o lugar dele? Quer usurpar o trono dele? Quer mandar ele descer e você julgar no lugar dele? Quem é você, meu irmão? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando outros estiverem na condição que você estava, quem é você? Quando você encontrar com pessoas que estão na mesma posição de réu aonde você estava, quem é você? Quando você se deparar com pessoas que estão prestes a serem apedrejadas, como você deveria ser apedrejada, quem é você? Você vai fazer como aquele juiz que saiu da sua posição de inocente, tomou o lugar do culpado, ou você vai ser mais um que tenta sentar na cadeira do juiz, bater o martelo e mandar que aquela mulher seja apedrejada? O que Tiago está nos chamando nessa noite é não olharmos mais para o nosso próximo como se nós fôssemos juízes, mas olharmos para o nosso próximo do chão, aonde nós e ele também está agora. Porque diante da cruz todos nós descobrimos a mesma verdade. Nós não somos pessoas melhores julgando pessoas piores. Nós somos pecadores perdoados, apontando outros pecadores para o único juiz e legislador que pode os salvar. Só há apenas um legislador e juiz. E graças a Deus, esse legislador e juiz não somos nós.